Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, conforme era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 17 de agosto de 2022, nessa quarta-feira, nos encontramos aqui atentos à Palavra de Deus. E o Evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos em parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que foi o justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo uma vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiros e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que te dei. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um grande escritor russo de Guerra e Paz, Lev Tolstói, que nasceu em 1828 e morreu em 1910, dizia: um dos preconceitos mais conhecidos e mais espalhados consiste em crer que cada homem possui como sua propriedade certas qualidades definidas, que há homens bons ou maus, inteligentes ou estúpidos, enérgicos ou apáticos, e assim por diante. Os homens não são feitos assim. Podemos dizer que determinado homem se mostra mais frequentemente bom do que mau, mais frequentemente inteligente do que estúpido, mais frequentemente enérgico do que apático, ou inversamente. Mas seria falso afirmar que um homem que é bom ou inteligente e de outro que é mau ou estúpido. No entanto, é assim que julgamos, por isso é falso. Os homens parecem como os rios. Todos são feitos do mesmo elementos, mas ora são estreitos, ora rápidos, ora largos, ora plácidos, claros ou finos, turvos ou tépidos. Nosso querido Lev Tolstói, querendo dizer para nós que o importante na vida não é se você é uma coisa só, porque nós somos tudo isso. Eu tenho momentos que eu sou bom, outros momentos eu sou maus, outros eu sou inteligente, outros eu sou estúpido, outros eu sou um pouco mais mal-humorado, outros eu sou bem-humorado, outros eu tenho muita paciência, outros não têm. É como um rio. Nós temos tudo isso no nosso percurso. O que importa é o que predomina, o que vai predominar no final da minha vida, o que vai destacar no final da minha vida. A lógica de Deus é muito diferente da nossa. Nós julgamos as pessoas por um adjetivo. Alguém olha para mim e diz: esse padre não presta. Outros olham para mim e dizem: esse padre é bom.
Outros olham para mim e dizem, esse padre é esquisito. Outros olham para mim e dizem, esse padre é chato. Outros olham para mim, esse padre é misterioso. Não, esse padre é honesto. Então, a gente é julgado por adjetivos, e somos qualificados por adjetivos segundo o olhar de quem nos olha. O problema é que você olha sem convivência. E a gente só é capaz de avaliar alguém, a gente só é capaz de analisar alguém, se a gente começa a estabelecer vínculos de convivência, vínculos de comunhão. Caso contrário, são sempre preconceitos, hipóteses, situações e afirmações preconceituosas. A parábola de hoje nos mostra essa diferença que há entre a lógica do pensamento de Deus e a nossa lógica. Na lógica humana, que predomina a troca, o merecimento e o comércio, o evangelho de hoje não casa. O evangelho de hoje não é aceito, não é aprovado. Nós temos um homem que sai de madrugada pedindo gente para trabalhar para ele. E era comum, nas praças ficavam as pessoas e quem precisava de trabalhadores iam na praça e contratava trabalhadores e uma moeda por dia era um salário justo de um homem que trabalhasse durante o dia. Isso era um salário justo que garantia o sustento para a sua família. O homem que não trabalhasse durante o dia e não ganhasse uma moeda, ia faltar comida na sua casa. Porque o trabalhador ganhava diariamente e o que ele ganhava era o necessário para dar alimento e uma vida digna à sua família. E uma moeda era um salário justo para um trabalhador. Então, os patrões iam nas praças e contratavam a quantidade de pessoas que ele queria. Então, nós temos um patrão que faz isso. Ele vai, contrata um grupo, vai trabalhar, combinamos uma moeda. E por algum motivo, e nós não sabemos qual, esse patrão volta às 9 horas, depois volta ao meio-dia, 3 horas da tarde e volta às 5 horas da tarde. E todas as vezes que ele volta, tem gente lá na praça. E ele vai contratando. Das 9 do meio-dia, ele só contrata, vai trabalhar lá na minha lavoura. Mas não combina o preço. Das 3 ele pergunta, por que vocês não estão aqui trabalhando? E o cara desabafa, ninguém quis nos contratar. Viu? Ninguém quis. Ninguém nos quis. Nós estamos aqui, Deus, de madrugada, não falo que eles não chegaram, mas possivelmente deve ter chegado. Mas até aquele momento, às 3 horas da tarde, ninguém quis dar oportunidade a eles, deles trabalharem. E esse patrão, ouvindo isso, vai trabalhar na minha vida. E 5 horas da tarde ele faz a mesma coisa também. Viu? 6 horas da tarde, ao terminar o trabalho, ele paga uma moeda a cada um. E ele chama os primeiros, viu? Os das 5, os últimos. 5 trabalhou só 1 hora, ganha uma moeda. Os das 3, uma moeda. Os do meio-dia, uma moeda. Das 9, uma moeda. E os primeiros, uma moeda. Todos foram tratados igualmente. A lógica de Deus, voltamos a dizer, a lógica de Deus não é não é proporcional. A lógica de Deus é segundo a necessidade. O cara das 3 horas, ele disse qual que é o problema. Ninguém nos deu oportunidade. Eles não foram trabalhar, não é porque eles não queriam, eles estavam na praça à disposição de trabalhar, mas não tiveram a oportunidade. 5 horas da tarde, teve gente que ia voltar para casa sem receber nada, sem trabalhar, sem levar comida, pão para os seus filhos. E esse patrão, movido por uma lógica diferente da nossa, do merecimento, porque a gente funciona assim, se a igreja merece eu ajudo, se não merece eu não ajudo, se o padre é meu amigo eu ajudo, se não é meu amigo eu não ajudo. Então a gente vai vendo essa lógica desse pensamento, e o pensamento do dono, do patrão é outro. Ele pensa que todos aqueles tiveram a mesma oportunidade, mas nem todos conseguiram a mesma oportunidade. Que todos estavam dispostos a trabalhar o dia inteiro, mas alguns só tiveram chance às 9, outros ao meio-dia. Os das 3 é humilhante, ninguém os quis. Ninguém quis dar oportunidade para a gente trabalhar, nós estamos aqui o dia inteiro esperando. Os das 5, pior ainda, já estava pronto para voltar para casa sem levar nada para sua família. E esse patrão resolve tratar a todos em pé de igualdade. Porque ele não olhou se eles mereciam. Ele olhou que todos que foram chamados foram e trabalharam. As oportunidades são diferentes, como as oportunidades também são todas diferentes. Todas diferentes.
Olhando a minha história, teve padres que tiveram grandes oportunidades na vida, de cargos, carreira importante. Eu não tive. Por opção minha, ou por incapacidade minha, por incompetência minha também, por falta de oportunidade, não sei lá. Então a gente vai olhando na igreja, as coisas são a mesma coisa. Tem gente que tem oportunidade de fazer um bom serviço, tem gente que não tem. Tem gente que tem oportunidade de prestar um grande serviço para a igreja. Morreu recentemente Dom Rumes, né? Dom Carlos Rumes, Cláudio Rumes, um grande cardeal da igreja, que o Papa se inspirou, ele orientou o Papa para escolher o nome, viu? Apesar de que alguns acusam dele ter feito certas coisas, mas é um homem preocupado com os pobres daquele mundo de São Paulo. E quem conhece São Paulo sabe que não é brincadeira ser padre, ser bispo naquele mundo lá. O bom é aqui no interior, todo mundo conhece todo mundo, né? Você viver numa grande São Paulo é outra história, outro esquema. Então, o que a gente percebe no decorrer da vida é esse Jesus que vai olhando isso. Esse Jesus que vai ensinando que Deus, olha, você teve chance agora e você acolheu, vai. E Deus olha o que cada um precisa. É claro que aqueles que foram os primeiros reclamaram, mas nós não merecemos mais. Eu disse, meu amigo, eu fui justo contigo, não foi o que nós combinamos? Agora eu quero ser bom com esses que não tiveram a mesma oportunidade de trabalhar o dia inteiro, mas que estiveram lá. Que não tiveram a mesma chance de ser chamados, mas estavam lá. Que queriam trabalhar também, mas não teve oportunidade. Porque eu não posso ser bom com aquilo que eu tenho. Esse das 5 ia voltar para casa sem levar nada para sua família. E ele ficou lá o dia inteiro procurando uma oportunidade para trabalhar e não teve chance. E agora você está com inveja da minha bondade? Pega o que é teu e vai. Eu quero dar a esse último o que ele precisa para ele poder voltar para casa. Esse é o coração de Deus. Essa é a cabeça de Deus. Muito distante da nossa cabeça e do nosso coração. Um abraço e até mais.